Ó, então eu tenho essa fórmula aqui. Aí eu pedi para vocês o quê? Que eu queria a fórmula molecular, né? Que na verdade ela é uma compatibilização dessa fórmula estrutural e pedi o nome também, tá? Então como que ficaria essa resolução aqui? Então ficaria como? Quantos carbonos eu tenho, pessoal? Um, dois carbonos. Então seria C2. Na hora do H, quantos Hs hidrogênios eu tenho aqui? 2 com mais 2, 4. Então, C2H4. Até aqui tudo bem? Oi? Sim, sim, professor. Todo mundo Sim, entendeu? professor. Se não entendeu, levanta a mão, grita. Eu volto. Então aqui eu vou. Oi? Então aqui eu vou compatibilizar. Então aqui eu vou reduzir. Então, eu vou colocar um carbono só, mas eu vou contar a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, vão ser C2. Quantos hidrogênios eu tenho? Então eu conto esse 2 com mais esse 2. Então eu tenho duas com mais duas. Então vai ficar H4. Tudo bem? Vamos colocar o nome agora? Se for para colocar o nome agora, como que ele ficaria? Quantos Penteno. carbonos? Lembram para colocar o nome? Vou retornar de novo. Prefixo mais intermediário mais o grupo funcional. Certo? Isso, Natália. Eteno. Então, met, et, porque eu tenho dois, então é met, et. Como eu tenho dois, fica e, t, porque o en. Então fica E, T, porque eu tenho dois carbonos, EN, porque eu tenho pelo menos uma dupla ligação, que está aqui, ó. E como eu só estou trabalhando com carbono e hidrogênio, ele vai finalizar com a letra O. Tudo bem até aí? Ficou claro para todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa, galerinha? Tá ok? Vocês conseguiram me entender? Alguém quer perguntar? Fala comigo! Não, professor, não. Então tá. Vamos para o exercício da letra B? B de bosta. Vamos no B de bosta. O B era assim, ó. H2C dupla CH. Sim ou não? Tá tudo ok aqui? Tá ok? Fala comigo. Tá ok? Sim, professor. Tá ok. Gente, ó, é difícil porque eu não tô vendo vocês. Então eu preciso que Ô, vocês falem carência. comigo. Ó, quantos carbonos eu tenho? Um, dois, três. Então vai ficar C3. C3 eu tenho aqui, ok? Quantos hidrogênios eu tenho na minha fórmula? Dois, quatro, com mais um, cinco. Então eu tenho CH, C3, H5, tá? Então fica 2, 4, com mais um, 5. Tudo bem? Mas tem alguma coisa errada aqui. H2C, CH. Aqui, ó, galera. Ninguém me corrigiu. Aqui não é H2, é H3. Tá? Todo mundo entendeu? Aqui não Sim. era H2, aqui era H3. Então ficaria aqui, ó. 2 com mais 3 dá 5. Com mais um dá 6. Então fica C3H6. Tá bom? E na hora de eu dar o nome, como é que ficaria? Met, et, prop. Então ele fica prop porque eu tenho 3 carbonos. Propeno. Por quê? Se eu tenho ligação simples, eu tenho ligação dupla, por que propeno? Porque prevalece a ligação maior. A ligação maior, ele tem pelo menos uma ligação
dupla. Então, ele será propeno. Por que finaliza com o? Porque eu tenho aqui um total de... só estou trabalhando com moléculas de carbono e de hidrogênio. Tudo bem? Tudo bem, Elias? Tudo bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisinha? Tem alguma dúvida? Natália, não. Nenhuma, Quantos professor. nós temos aí já? Nossa, tem bastante mensagens. Eu acho que não é nada demais, né? Nossa, poucos alunos aí, hein? Professor, Oi. eu só não entendi porque se tem uma ligação dupla e uma simples, por que que ficou propeno? Peraí. Dupla, CH simples. Se eu for olhar aqui, é Micaela, né? Isso. Ó, Micaela. Nessa primeira parte aqui, eu tenho uma ligação dupla, não tenho? Sim. Nessa segunda parte, eu tenho uma ligação simples. Uhum. Sim. Mas eu não tenho lá a prevalência. Primeiro, eu tenho uma ligação simples. Subir um pouquinho aqui. Ó. Primeiro, eu sei que eu tenho o quê? Ligação simples. Eu tenho a ligação dupla. E eu tenho a ligação tripla. Certo? Então, olha aqui. A ligação simples é a menor. A ligação dupla, ela é maior do que a simples. E a ligação tripla é maior do que todas. Nessa fórmula estrutural aqui, ó. Você tá vendo? Eu tenho uma simples e uma dupla. Então, na hora de eu colocar o nome, vai prevalecer essa que é a ligação maior. Mesmo tendo essa fórmula aqui, a ligação dupla ela sempre continua sendo maior? Se aqui é uma dupla, quem prevalece é ela que é maior. Se tivesse assim, ó, vamos dar um exemplo. Aqui fosse uma tripla ligação. Tá vendo aqui? Então, eu tenho uma dupla, eu tenho uma simples e tenho uma tripla. Sim. Quem prevaleceria? A tripla? A tripla. E aí, ao invés de ser match et prop, but, aí ele seria butino, porque prevalece uma ligação que temos aqui, que é a ligação com o maior valor aí para nós. Tá. Deu para entender? Mais ou menos. Pode falar. Fala onde está a dúvida. Não, professor, porque ainda eu tô confusa ainda, porque eu não tô entendendo por que que a ligação maior prevalece. Porque, ó, olha aqui para mim. A ligação simples, imagina que tem alguém dando mão para alguém. Vamos explicar dessa forma para você tentar entender. Imagina que tem duas pessoas aqui dando as mãos. Uma de um lado e uma do outro, certo? Sim. Imagina que aqui eu tenho duas pessoas, mais duas pessoas. Eu tenho 4 pessoas. 2 em cima e 2 embaixo. As 4 não é maior do que as de 2? Sim. Concorda? Sim. E aqui? Eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então eu tenho 2, 4, 6. Você entendeu meu raciocínio? Sim. Agora sim. Então, nessa fórmula aqui, ó, H2C, dupla, CH, CH3, se eu for olhar, se ela tivesse só isso aqui, ó, prevaleceria quem? Só simples. Porque aqui é simples e aqui também é simples. Ok? Ok. Agora, a partir do momento que eu coloco uma dupla, aqui eu estou individual e aqui eu tenho 2 pessoas em cada lado. Então, aqui é o foco maior. Então, prevalece quem é a maior. Entendeu? Entendi. Agora entendi. Agora, eu tenho que lembrar que quando é uma ligação simples, na fórmula que eu vou considerar para dar o nome, ela é a N. Quando Professor, é a se dupla... fosse ligação simples, como seria? Não entendi. Se fosse uma ligação simples, como seria a fórmula? Para dar o nome? Isso. Ó, se fosse simples aqui, match, et, prop, certo? Tenho Sim. 3 carbonos, então seria propano.
Tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Entendeu? Sim. Seria propano, porque só tem ligação simples, seria N. Se eu coloco uma ligação dupla, ele fica pro, P, no. Porque eu tenho pelo menos uma dupla. Agora, se eu tivesse uma tripla, aqui, pro, pi, no. Deu para entender? Entendi. Agora sim. Certeza? Certeza, amiga? Sim, agora entendi, professor. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém, pessoal, quer perguntar para mim? Vocês que estão lendo a mensagem, se alguém tiver dúvida, fala para mim aí. Todo mundo entendeu, professor. Então tá bom. Vamos fazer outra, então? A outra estava assim, ó. H, C, ligação tripla, C com ligação, C com ligação e um H. Estava certo assim, pessoal? Ok? Ó, Mica, olha aqui, ó. Simples, 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 simples. Só que eu tenho aqui uma ligação tripla. Quem prevalece? As ligações simples ou essa tripla? A tripla. Isso. Agora vamos primeiro colocar, então, aqui. Vamos dar o nome, então, Mica? Como é que ela fica? Quantos carbonos eu tenho? 4. 4 carbonos. No prefixo 4 fica como? Met, But. prop, but. Certo? Sim. Certo? Então fica but. Prevalece a ligação tripla, não prevalece? Sim. Então ela fica a letra IN. Só tem o carbono e hidrogênio, não é? Sim. Então ela finaliza com a letra O. Então ele fica butino. Mesmo se eu tiver essa fórmula aqui, a tripla continua assim da maior, né? Independente da fórmula que você esteja, que você tenha, o que vai prevalecer é a ligação maior. Não é a fórmula maior, é a ligação. Isso Então, que porque a gente aqui tá ó, as falando- ligações tá tudo simples, né? Isso, exatamente. Deu pra Mas entender? mesmo que essas são simples, professor, nem que se essa fórmula tiver com a simples e aquela tiver com tripla, continua assim, da tripla maior? Continua sendo a tripla maior. Se dentro daquela fórmula que você está fazendo, aquela que você está analisando, se ela tiver uma tripla, é aquela tripla que você vai considerar. Tá. Ok? Ok. Ok, pessoal? Então tá bom. Agora, se nós formos fazer a fórmula molecular, como é que vai ficar? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então vai ficar C4. Ok? C4. E quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4H6. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não? Podemos ir para a próxima? Mica, tá ok aí? Mi? Ok, professor. Então tá bom. Vamos para a letra. Agora é a C ou é a D? D. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, não tem erro, porque eu tenho que colocar hidrogênio para todo mundo. Concordam? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Sim, professor. Vamos lá? Eu sei que é chato, mas eu gosto de ficar perguntando. Você já sabe como é que é meu jeito, né? Ó, Micaela, olha aqui. Não é uma fórmula enorme, Micaela? Patrick, Nath, Sim. todo mundo aí. Não é uma fórmula enorme? Sim. Uma fórmula Sim. enorme, não é? Mas você observa que só tem ligação simples. Você quase destruiu meu futuro. Sim. Só tem... Ô, Mica, se você puder ficar num lugar
Só você, para não ter esse barulho, porque aí Não você sou eu não, consegue entender professor. melhor. Gabriel, olha o microfone. Só de nascer? É o Gabriel, eu acho. Eu vou esconder como? Placa de nascer. Pessoal, vamos lá? Olha lá. Não tem uma fórmula enorme aqui? Tem, pessoal, ou não? Hein, Mica? Oi, professor. Não tem essa fórmula enorme? Sim. Então, se eu for considerar aqui, o que vai prevalecer? Só vai prevalecer ligação simples, porque eu só tenho simples. Agora, se eu viesse aqui e colocasse essa dupla, tudo simples. Mas vai prevalecer pelo menos essa uma dupla. Cadê sua chave? Mesmo que essa fórmula seja grande, continua sendo a dupla, né, professor? Se eu tiver só simples, só vai prevalecer a simples. Se eu colocar uma dupla, essa é uma dupla que vai prevalecer na fórmula toda. Ah, sim. Se eu tiver a Entendi. fórmula toda, tiver a ligação tripla, aqui vai prevalecer a ligação tripla. Calma aí, professor, que eu tô vendo ainda, eu tô tentando ver como que tá a fórmula. Pode observar e você me fala. Então, mesmo, ó, aqui ia ficar todas as ligações simples, aí você colocou uma tripla. Então, Não, eu como coloquei só para você entender. Ah, Mas a tá. fórmula correta do trabalho, ó, a fórmula correta do trabalho tá tudo simples, tá vendo? Uhum. Sim, Então vai prevalecer como? A simples. Se sim, tivesse uma dupla, aí ia prevalecer essa dupla, entendeu? sim. Se tivesse uma tripla, ia prevalecer essa tripla. Mas como E só tem aí, simples, só vai prevalecer essa simples. sim, e aí eu ia mudar, além da fórmula, ia mudar o nome também, não Aí ia? muda tudo. Exatamente. A partir do momento que eu coloco uma dupla aqui, o nome muda, tudo muda. Tá? Tá, Ok? ok. Então vamos lá. Na simples, se eu for contar dessa forma, vamos fazer a fórmula molecular. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela vai ficar C5, ok? Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho C5H12. Deu para entender? Ó, carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 10. 1 com mais 1, 12. Ok? Então fica C5H12. Deu para entender, gente? Mica, deu para entender? Deu para entender? Sim, entendi, professor. Vamos dar o nome agora? Eu tenho 5 carbonos. Qual é o prefixo do carbono número 5? Met, et, prop, but, pente. Então ele vai ficar pente. Só tenho ligação simples, não tenho? Então ele vai ficar AN. Só tem carbono e hidrogênio, finaliza com O. Então ele fica pentano. Deu para entender? Deu para entender? Nicole, sim. Mica, deu para entender? Sim, Então tá bom. E aí, Micaela, ó, só para perguntar. E se aqui tivesse a dupla? Ele seria pentano? não, Aí seria seria? penteno. Isso. Se fosse uma ligação tripla, seria penteno? Não, seria pentino. Aê, garota! Tô feliz, tô feliz. Vamos pro último para começarmos a matéria nova? O último era assim. 1, 2, 3. Aqui não tinha.
E aí? Como que ficaria a fórmula molecular? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. C4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5. E esqueci de colocar um aqui. 6. Então vai ficar H6. Deu para entender? E o nome? Met, et, prop, but. Então ele fica but. Tenho ligação simples e tenho essa uma tripla. Então ele fica IN. Só tem carbono e hidrogênio, então ele vai finalizar com a letra O. Então ele fecha sendo chamado de butino. Deu para entender? Deu para entender? Sim, Nicole. Sim. Todo mundo entendeu? Mais alguém com dúvidas? Ok. Então vamos lá. Vamos começar a matéria nova? Todo mundo com caderno aí? Ô, professor, Oi. tô esperando o senhor ensinar a gente a cantar aquela musiquinha do Match Et Prop, viu? Ah, e é putaria. Vou ensinar putaria nada, meu. Ah, o senhor já ensina mesmo? Vou ensinar. Um dia marco aí, a gente faz e eu falo. Bom? Mas pensa que a putaria tá na sua cabeça. Você pode criar música do seu jeito. Beleza, Tá professor. Ó, galerinha. Agora, para a gente dar continuidade, eu preciso que vocês copiem esse exercício. Porque eu vou explicar através do exercício. Tá bom? Então anotem aí, ó. Coloquem a data de hoje, porque ainda vou colocar lá uma postagem para vocês postarem lá. E eu vou dar um ponto pro pessoal que colocar lá, tá? Professor, puxa a câmera um pouquinho mais para a direita para a gente poder enxergar tudo. Isso. Se puder abaixar mais um pouco também. Aí. Ó, isso aqui não precisa, tá? Qual fórmula molecular pode representar... Essas palavras são novas para vocês aqui, ó. Alcanos, alcenos e alcino. Ô, professora, essa fórmula aí não vai ser aquela com letras e números? É, também. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 Salabim. Representar mais o que, professor? Oi? Representar, tem mais alguma coisa depois? Representar alcanos. Não, depois de lá não tem mais nada. Aí vem para cá, ó. Alcanos, alcenos e alcinos. A Elaine me deixou na mão, né? Acho que ela achou que eu ia entrar às 8 horas da noite só. Vamos lá? Tá rindo do quê, Patrick? Palhaço? Eu quero que todo mundo preste muita atenção aqui. Isso aqui é fácil, mas vocês podem se confundir também, né? Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Todo mundo copiou? O Pro pode começar? Ai, cacete. Ai, já tá calor aqui. É que as cachorraradas começam tudo a latir. Ah lá, começou. Vou começar, tá? Meu Deus, na minha rua, então. Oi? Os cachorros estão latindo, as cachorros estão latindo também na minha rua. Acho que mora do meu lado, então. Ó, não, não estou na Brasilândia. Próximo, mas não estou aí. Ó, a primeira dica. Então eu disse a vocês que nós temos... Eu vou colocar com cor diferente.
Vou fazer uma viadice aqui. Ó. Alcano, Alceno, Alceu Valença e Alcino. Tá? Alceno, Alcano, Alceno e Alcino. Ok? Ok? O que foi, Yara? Você estava com dúvida, Yara? Yara, eu já estudo teus sinais. Sinais? Alceu. Ah! Presta atenção! Dica do Pro para ninguém nunca. Ah! Agora a coordenadora entrou. Muito obrigado. Ó, já começamos a aula. Ó. Fala para eles aí. Fala, povo. Gente, desculpa. Desculpa. Teve um incidente aqui. Ó, pessoal, dica. Toda vez, nós estávamos trabalhando com ligação simples, não era? Ligação dupla e a ligação tripla. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então tá bom. Elaine, Oi. se você puder fazer aquele esqueminha de copiar os nomes para no Tá. final fazermos a chamada. Tá, tem 26 pessoas. Vou fazer isso. Eu vou É muito printar a tela. pouco. Mas é azar deles. É matéria nova. Mas ficou melhor hoje, porque tá mais perto, hein, Sidney? Arrasou, tá melhor. Eu invadi o quarto da minha mãe, tô dentro do quarto. Melhor. Tá bom. Ó, então nós aprendemos a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então tá bom. Aí, ó. Só que agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Toda vez que eu falar de ligação simples, vocês vão falar o nome que ele também pode ser chamado, a ligação simples, mas ele é chamado de alcano. Alcano. Quando for ligação dupla, você vai chamar ele de alceno. E quando for ligação tripla, você vai chamar ele de alcino. Deu para entender? Alcano, alceno e alcino. Ok? Então toda fórmula que tiver, por exemplo, uma ligação simples, vai ser sempre alcano. Você vai continuar tudo a mesma coisa, ô Lindão. Vai continuar tudo a mesma coisa. Só que você já sabe que quando tiver ligação simples, você sabe que ali eu tenho hidrocarbonetos, se eu só tiver carbono e hidrogênio, e ali eu tenho o alcano. Só para você Entendi. deduzir isso. Entendi. Ok? Ok. Se eu tiver dupla, alceno. Se eu tiver Não sei de cor ainda tripla, não. alceno. Fechou aqui? Fechou. Ó. Só que ó a pergunta daqui. Qual fórmula molecular pode representar os alcanos, alcenos e alcinos? Se não tivesse nada do jeito que eu vou explicar para vocês agora, como que você deduziria que você teria que fazer isso? Como que você ia destrinchar para saber e para distribuir esta fórmula molecular em fórmula estrutural? Colocar carbono por carbono, não teria? Teria ou não teria, pessoal? Fala comigo, Dio. Sim. Teria ou não teria que colocar? Colocar carbono por carbono. Agora imagine se eu falasse para você assim, ó, você vai fazer a fórmula C150 e vai ver quantos hidrogênios você precisa. Meu Deus. Você já imaginou? Nossa, Distribuir Deus. 150 hidrogênios, 150 carbonos? Tem uma fórmula mais fácil de descobrir isso, não, senhor? Ou só fazendo mesmo, montando? Patrick, eu desisto na hora. Ah, não pode desistir, Patrick. Vocês já pensaram nessa hipótese? Que eu poderia ser maldoso com vocês? Hã?
Fala comigo. Ah, para que o senhor não é assim, não, viu? Ó, Só mete bronca. Ai, ai. aí é que mora o segredo. Agora eu vou explicar para vocês as fórmulas para facilitar o nosso trabalho, até para saber se eu posso usar. Lembra que eu falei para vocês que ia chegar um certo momento? Lembra dessa frase? Vai chegar um momento que você vai ter que deduzir. Você vai ter que ter ligação só simples, só dupla ou só ligação tripla. Lembra disso? Lembra? Não lembra, Mari? Eu falei. Lembra? 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 Fala que lembra. Lembro não. Larissa, tava vergonha na tua cara, Larissa. Gente, como não? Eu falei. Vai chegar uma hora que ele vai ficar só nesse feijãozinho com arroz. Bom, tô falando agora, tá bom? Não vai ficar nesse feijãozinho com arroz aqui, tá? O Sidney, Eu pera um lembrei, pouquinho. gente. Aí, tá vendo? Elias, falei ou não falei, Elias? Ô, Falou. Sidney, eu vou dar uma passada lá no segundo. Ô, Sidney, Ó, oi. só uma perguntinha. Você vai ficar o mesmo link aí para a Kátia e para o Paulo? Mas aí eu tenho que ficar com o Meet? Não, porque o terceiro ano não é de boa. O terceiro ano não tem essa coisa de entrar em invasão. É só os segundos que eles estão dando problema lá. Eu vou dar uma olhada lá. Tá bom. Pode ficar esse. Eu vou passar para o Paulo e para a Kátia. Aí esse mesmo grupo já fica, tá? São os mesmos alunos, tá bom? Tá Eu bom. já volto. Tchau. Tá bom. Ó, então para poder facilitar o nosso trabalho, como é que vai ficar? Para eu deduzir. Vai ser simples. Olhem aqui comigo, então. Para isso, nós vamos ter as fórmulas. Todo mundo está enxergando? Alcano. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Sim, professor. Se não me engano, eu estudei. Ixi, vamos lá. Professor, se eu não me engano, eu já estudei um pouco sobre, mas o Alcínio, ele não é só feito a fórmula só com ligação tripla. Se eu não me engano, eu já vi fórmula e nunca tinha visto nenhuma ligação, nem simples e nem dupla. O senhor poderia me falar? Vamos ver se eu entender primeiro a sua pergunta, eu te ajudo, tá? Vamos lá, Micaela, então. liga o microfone para ficar mais fácil. Ó, eu acho que o microfone é mais fácil. Professor, Mas vamos lá. Vamos por etapa, que aí pode ser que eu chegue na sua dúvida já. E já mate a sua dúvida, tá bom? tá, é porque eu Ó. estudei um pouquinho só, professor, aí eu queria saber o porquê. Oi? Eu estudei só um pouquinho sobre o Alcino, só porque quando eu estava no cursinho, eu estudei só um pouquinho. E aí, até hoje eu tenho dúvida ainda, porque como não voltou às aulas... Vamos fazer agora. Tá. Ó, Alcano, anotem a fórmula dele. Carbono, C, N, tá? N, H, 2 que multiplica N, mais 2. C, N, H2, multiplicado por N, mais 2. Todo mundo conseguiu enxergar direitinho? Ou tá longe? Eu consigo enxergar. Oi? Eu consigo enxergar, não sei eles. Será que aqui vai melhorar? Não, eu tô Ó. conseguindo de boa. Ó, o professor Paulo tá falando que Você sim. vai enxergar agora. CN, H2 multiplicado por N mais 2. Deu agora? Deu? Deu? Sim. Deu, professor. Deu? Aí vocês vão falar assim para mim. Professor, vamos ver agora no alceno. O alceno seria C, N, H, 2 que multiplica N. Essa é a fórmula do alceno. Ok? E aí nós vamos fazer a fórmula do alcino. CN, H2, multiplica N menos 2. Ok?
Todo mundo conseguiu? Todos conseguiram? Vamos para a explicação agora, então? Olha lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Que nessa fórmula aqui, para eu colocar aqui, esse N é o mesmo N que eu vou colocar aqui. E o que quer dizer este N, este N, este N, este N, este e este? Ele quer dizer o número de carbonos. É a mesma coisa. Ele está me perguntando quantos carbonos eu tenho. Quantos carbonos eu tenho ali na fórmula que eu passei para vocês? Olhem lá no enunciado. A letra A, C6H12. Na letra B, C6H10. Na letra C, C6H14. Então, agora nós vamos deduzir, através desta fórmula, quem é alcano, quem é alceno e quem é alcino. Deu para entender? Todos me entenderam? Todos me entenderam? Sim? Posso começar? Posso começar? Pode, professor. Então, vamos fazer assim? Eu vou começar pela Calma aí, primeira professor. fórmula. Professor, o Patrick pediu para esperar. Respira, ó. E já foi. Professor, você tem tempo? Hã? Você tem tempo? Nada, camarada. Eu tenho que gravar a aula, eu tenho que preparar uma prova da particular. Vixe. Eu tô Ah, sim. desesperado. O M, Patrick, quer dizer o número de carbonos que eu tenho. Por exemplo, eu quero fazer a tentativa para descobrir. Vamos supor que aqui fosse... Aqui é 6, então eu venho aqui e vou colocar 6 aqui e 6 aqui. Tá? Eu acho que aqui vai ser 8 carbonos. Então você vem aqui no lugar do N, vai colocar 8 e vai colocar 8. Deu para entender? Deu para entender? Deu? Ó. Então, como vai ficar agora de uma forma geral? Assim piorou? Assim piorou? É uma merda. Vocês não falam comigo, cacete. Ó. Tanto a quanto a B quanto a C não eram 6 carbonos? Então eu vou fazer aqui, ó. C6. Peraí. É duro, né? Nossa, o povo tá fritando linguiça aqui, tá um cheiro gostoso. Ó. CN H2 multiplicado por N mais 2. Essa é a fórmula. Agora eu vou substituir ela. Como que vai ficar? Olha lá, olha a Fanta. C. Quantos carbonos eu tenho lá? 6. Então eu venho aqui e coloco 6. H2 que multiplica quanto? 6 mais 2. Deu para entender aqui, galera, o que eu fiz? Galera... Eu não entendi, professor. Ó, essa não é a fórmula do alcano? Sim. Não é essa a minha fórmula do alcano? Uhum. CN, H2 multiplica N mais 2. Sim. Só que no lugar do N, que Você quer dizer colocou N o quê? É o número de carbonos. carbonos. Então eu fui lá, quanto que tinha lá na letra A? 6. 6. Quanto que tinha na letra B? 6. 2. Quanto que 6. tinha na letra C? 6. Então, eu estou fazendo tudo isso para quê? Tá. Para descobrir o número de hidrogênios. Eu descobri o número de hidrogênios aplicando na fórmula. Eu vou saber se ele é um alcano, um alceno ou um alceno. Fechou? Então, o que eu vou fazer aqui? C6, 2 vezes 6, 12. 12. Com mais 2, 14. Então, H14. 2 vezes 6, 12. Com mais 2, 14. Então, C6H14
se referia a qual fórmula? Se referia à letra C. Só Então, eu isso, sei que na professor? letra C, ele será um alcano. Nossa, só isso mesmo? Nossa, que bom, gostei agora. Ficou fácil? Mas aí a multiplicação só vem depois do H, não é? Do hidrogênio. Isso, porque é 2 que multiplica N. Beleza, aí só depois da. Beleza, professor, entendi. Ô, Isso professor, é para o alcano. professor, o N Maísa, é o fala de número de novo, carbono? Maísa. Mas o que é que está escrito ali em cima? Ali aonde, gata? Aonde? Abre o microfone, fala comigo. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. O carbono, ele não modifica. Se o carbono for 6 ou for 5, ele copia e só a gente vai fazer essa forma para achar o hidrogênio. Ah, tá certo. Obrigada. É só aqui para cá que você vai trabalhar, gatinha. Entendeu? Entendi. Suza, fala do alcano. É que ali está escrito alcano, alceno e alcino. Faz parte da pergunta, entendeu? Lá, ó. Faz parte da pergunta. Era isso? Ok? Fala, Paulo. Boa noite. Boa noite. Hoje temos o Paulo! Fala comigo, Paulo. Paulo tá tímido hoje. Aí, abriu o microfone. Fala. Vamos falar putaria. Já vai xingar já. Ai, que lindo! Gente, olha como ele tá lindo! Eles estão aprendendo carbono de cu. Você, Oi. alunos tem Cigarrinho do mal. Oi? quantos alunos tem nessa? 4? 27. Tá bom. Tem pouco. Tem pouco. E mim, Sidney? Eles estão ficando vagabundo. É, Oi? quando eu voltar, eles vão ver só. Vamos lá. Galera, vocês entenderam ou não entenderam? Fala pra mim. Ficou claro isso? Kátia, boa noite. Kátia, Boa noite. Tudo bem? tudo e você? Tudo, eu estava bem Ele dá até um- perdida aqui, desculpa. Ele dá Imagina, até um- fica à vontade. Termina aí, Sidney. Nossa, já? É 8 horas, gato. Nossa, primeiro fala... Ai, eu nem vou falar nada. Vamos lá, terceiro, presta atenção aqui, ignora a Elaine. Fala muito. Ó, vocês entenderam isso? Então eu fui lá, apliquei a fórmula do alcano, no lugar do N eu substituo o número de carbonos que ele está me solicitando. Então eu tinha 6 carbonos, eu fui lá e coloquei C6. Aí eu substituí, então 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. Então ficou C6H14. Então, esta fórmula que eu encontrei, ela se refere ao alcano. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a Professor. fórmula do alceno. Professor, Oi. eu não entendi porque quando você fez a fórmula deu alcano. Eu não entendi o porquê. Por que que deu alcano? Isso. Porque na fórmula que eu tenho, CnH2, que multiplica N mais 2. Não é essa a fórmula? Sim. Essa é a minha fórmula. Aí, quantos carbonos eu tinha aqui? 6. Nos 3 tem 6. Então, eu fui lá e fiz assim, ó. C6, H2, aí o N de novo. Quem era o N? O 6 6. carbonos. Multiplica 6. Mais 2. Ok? Ok. 2 com 6, 2 vezes 6, deu 12. Mais os 2, 14.
Então eu tenho aqui C6H14. Ok? Mas é Aí por causa você da me fala fórmula assim, que dá o professor, cano? você está entendendo aqui o que eu estou falando? Sim. Por que deu C6H14? Porque eu apliquei numa fórmula. Essa fórmula que eu coloquei era a fórmula de quem? Ah, de alcano. De alcano. Então, como deu esse resultado, então eu sei que este resultado aqui se refere ao alcano. Porque ele deu exatamente este número de carbono e este número de hidrogênio. Deu para entender? Sim. E os alcanos significa que ele só terá ligação simples. Ok? Então, o alcano seria só ligação simples, né? Só ligação simples. Deu Professor, para mas entender? por que o alcino ele pode ter ligação simples e dupla? O professor, a Suzana está perguntando se colocasse outros números, deixaria de ser? Substituir isso aqui? Ou se colocasse outro número para o número de carbonos? Ela não especificou. De carbonos agora. De carbono? Aí você Isso. ia ser a técnica da tentativa, entendeu? Se ele desse certinho, significa que ele seria um alcano. Se ele não desse certinho, aí ele pode ser um alceno ou ele pode ser um alcino. Ou um alcadieno, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Fechou até aqui? Beleza, professor. Respondi isso? Ô, professor, Oi. o certinho que você fala é número redondo? Não necessariamente. Ah, tá. Não necessariamente. Posso apagar aqui? Não necessariamente você vai ter que fazer as três. Por exemplo, neste exercício, todos tinham 6 carbonos. Então, calhou que todos tinham 6 carbonos, entendeu? Porque aqui, depende de como ele vai te fazer a pergunta, entendeu? Aqui na pergunta, ele quer que você classifique quem é alcano, quem é alceno e quem é alcino. Tá? Tudo bem? Vamos aplicar a próxima fórmula? Ó, agora nós vamos fazer sobre o alceno. Por isso que eu não vou demorar, tá? CnH2 que multiplica N. Essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. C. Quantos carbonos eu tenho aqui? Número de carbonos? Também é 6. H2 que multiplica N. Quem é o N? Também 6 carbonos. Então, quanto que eu tenho aqui? 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho C6H12. Essa fórmula que eu tenho aqui, ela era do alceno. Então, C6H12, ela é alceno. Tudo bem? Então, eu sei que lá eu vou ter ligação dupla. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Sim? Não tá difícil, né? Tá simples. Ô, professor, o Patrick tá pedindo pro senhor fazer com um número diferente. Com números diferentes? Podemos Isso. deixar isso para a próxima aula? Porque é fácil, é só você substituir os valores. É só você substituir. Ele falou que pode. Hã? Ele falou que pode. Ó, vamos fazer então com o alcano? CnH2n mais 2. Se eu fosse fazer com um C8, H2 multiplica 8 mais 2. C8. 2 vezes 8. 2 vezes 8. 16. Mais 2. C8. 16 mais 2. 18. H18. Ele entendeu, professor. Deu para entender? Vai depender. O número que eu for colocar, eu vou fazer a tentativa. E aí eu vou substituir e vou aplicar a minha fórmula. Acabou. Você entendeu? Mas você sempre tem que imaginar que para eu fazer essa logística, geralmente os números sempre serão pares. Né? Você até pode ter números ímpares, mas aí vai ser uma especificação que eu vou passar mais para frente para vocês. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tá. Tudo, pode seguir.
Então, vamos fazer agora o alcino. Todo mundo anotou a fórmula? Do alcano e do alceno? Depois me passa de novo as ligações. Alceno, alcino, ligação. Alcano é ligação simples. Alceno, ligação dupla. E alcino, ligação tripla. Ok? Agora o alcino. O alcino, ele é C, N, H, 2N, menos 2. Quantos carbonos a gente tinha? C6, H2 vezes 6, menos 2. C6 continua, 2 vezes 6 dá 12, menos 2. C6, H12 menos 2 dá 10. Então, o H10 vai ficar como sendo o alcino. Então, eu consegui descobrir que um é o alcano, que o outro é o alceno e que o outro é o alcino. Fechou? 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 Foi, professor. Fechou. Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta aí para mim? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, não. Já consegui, obrigado. Entendi, professor. Tá. Ó, só tem uma diferença agora. Lembra que dentro das fórmulas, geralmente quando eu tenho, geralmente ela vai ter uma tripla só? Já cheguei a falar. Se não falei, estou falando agora, tá? Só que quando eu tiver no desenvolvimento da fórmula e eu tiver mais do que uma ligação dupla, quando eu tenho ligação dupla, ele é o alceno. Não é o alceno? Quando eu tenho ligação dupla, não é o alceno? Não é o alceno? Aí ele fica como? CnH2 multiplicado por N. Não é assim? Mas porque eu tenho uma única ligação dupla. Uma única. Tá? Aqui é tinta, tá? Tá sujo. É uma única ligação dupla. Ok? Então, na fórmula estrutural, eu tenho várias ligações simples, mas eu tenho apenas uma ligação dupla. Ele vai ser o alceno. Se eu tiver mais do que uma ligação dupla, geralmente vão ser duas apenas. Se eu tiver duas, ela não é mais alceno. Ela vai ser chamada, anotem aí, de alcadieno. Anotem aí. Alcadieno. Anotem aí. Alcadieno. O alcadieno é quando eu tenho, na fórmula estrutural, duas ligações duplas. Duas ligações duplas, ele não é mais alceno, e sim alcadieno. Tudo bem? Tudo bem? Repete essa parte aí, professor, da explicação do alcadieno. É quando ele... Alceno é quando eu tenho uma ligação dupla. Uhum. Se na fórmula estrutural ela tiver mais do que uma fórmula, mais do que uma ligação dupla, ao invés de ter só uma, se tiver só uma, é alceno. Se tiver duas, ela já é chamada de alcadieno. Quando eu tenho mais de uma ligação dupla, né? Isso, duas, na verdade. Aí ela vai ser chamada, tá, de alcadieno. Tripla, geralmente, ela não vai ocorrer. Vamos com calma, vocês já vão lá na frente, calma! Que isso? É que tem aluno com dificuldade. Se eu for lá na frente, o povo vai embaralhar. Vamos com devagarzinho. Mas geralmente não temos muitas assim, não. Geralmente ele comporta com simples, dupla e tripla. Simples, dupla e tripla. Até duas duplas e até uma tripla. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom, professor. Professora, a Suzana tá perguntando, e a fórmula? Fica a mesma da fórmula. dupla? Obrigado, Suza. A fórmula ela vai ser a mesma do alcino. Que é qual? Deixa eu pegar a caneta vermelha. Ela vai ser a mesma do alcino. CnH2n, que é multiplicado, né, aqui,
menos 2. CnH2 multiplica N menos 2. O alcadieno, ela será a mesma fórmula do alcino. Essa é a jogada. Entenderam? Alcano, alceno, alcino e alcadieno. Só que o alcadieno é a mesma fórmula do alcino. Sim ou não? Fala, peste, comigo? A gente entendeu, mais ou menos você ficou perdido, mas enfim, é isso, professor. Não, perdido não. Não existe perdido. Vamos lá. Volta aí. Ó, a proposta da aula de hoje, qual era? Eu identificar alcano, alceno e alcino, não era isso? Isso. Era essa a proposta, não era? Não era essa a proposta? Sim. Sim. Olha lá o que eu fiz. Eu fui lá e apresentei a fórmula do alcano, a do alceno e a do alcino. Ok? Uhum. Aplico a fórmula, substituída pelo número de carbonos que eu tenho presente. Substituir, automaticamente vou encontrar quem ela é. Aí eu encontrando quantos hidrogênios eu tenho, eu identifico se ela é um alcano, um alceno ou um alcino. E o alcino, o alceno, quando eu tenho duas ligações duplas, ele não é mais alceno. Aí ele se torna um alcadieno. E a fórmula do alcadieno é a mesma fórmula do alcino. Deu para entender, galera? O que tem para Foi, hoje professor. é isso. Oi? Foi. Todo mundo conseguiu entender? Falei para mim. Vamos usar isso aonde? Boa pergunta, Suza. Isso nós podemos utilizar, sabe aonde? Dentro de laboratório, na fabricação de medicamentos, na fabricação de vacina, tá? Se eu mudo uma composição de uma ligação, eu altero a composição química daquela fórmula. E automaticamente eu mudo a composição química do medicamento ou da vacina. Dentro de laboratório, para todo tipo de composição química, é com esse tipo de fórmula que nós vamos trabalhar dentro de laboratório. Tá? Ok? Só que aí já é uma especificidade voltada... Vacina, que gatilho. É verdade, é sim. Tá? Por isso que nós estudamos dentro da composição química, nós destrinchamos a fórmula molecular, a fórmula do DNA, né? Porque dentro da molécula a gente precisa saber qual o tipo de composto que atuando ali no DNA vai fazer a composição química ser ordenada, que seja satisfatória dentro do processo de fundamenta aquilo que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho uma bactéria, eu tenho que ter um antibiótico de um medicamento que seja eficaz para matar aquela composição daquela bactéria em questão. Você entendeu? Se eu tenho uma vacina, tem que ser uma vacina que dê de forma do coronga, exatamente, que seja eficaz para esse fundamento em si. Deu para entender, pessoal? Aí eu vou fazer uma outra atuação, já vou pegar aí o gatilho do Paulo, em biologia. A vacina, o pessoal está recebendo a vacina de Oxford, né? E a vacina da China. Mas existe a vacina e existe o placebo. O placebo, ele até é uma dose medicamentosa, mas ele é uma dose muito insignificativa, ou seja, é uma dose que não vai trazer o recurso necessário que nós gostaríamos que fosse a vacina em questão. Mas precisamos ter os dois grupos, tanto o grupo de medicamento para valer, que tomou a vacina, e o grupo que não tomou a vacina. Os dois grupos expostos, aí vai ser confrontados os dados, para saber se a vacina teve o efeito ou se ela teve o mesmo comportamento daquele que não tomou a vacina com atuação medicamentosa de forma correta. E quem me dá esse detalhe? As cadeias de carbono que compõem qualquer tipo de medicamento, a blusa, a lousa, o telhado, a janela, a parede. Deu para entender, Susan? Respondi a pergunta de todos?
Deu? Tudo bem? Aí é uma área atuante, sabe qual? Na farmacologia, tá? O pessoal que estuda farmácia, eles trabalham com química orgânica o tempo todo, para poder atuar e criar os medicamentos necessários para uma determinada patologia, uma determinada doença, e aí é todo um processo investigativo. Por isso que, por exemplo, você vai ouvir muito falar, a empresa tal criou um medicamento tal, aí ela vai ser patenteada. Por que ela vai ser patenteada? Porque só ela obtém aquela fórmula daquele medicamento específico, entendeu? Ela não vai divulgar para ninguém, senão alguém vai copiar aquela fórmula, ele consegue elaborar e montar aquele medicamento, e aí aquela patente significa, não é só aquela empresa que consegue lucrar. Aí outras empresas começam a lucrar também. Fechou? Fechou, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém com alguma dúvida? Todos entenderam? Fala comigo, pessoal. Eu Sim, sim. professor. Alto Então de tá bom. sim. Ó, então já está colocado para vocês, eu vou colocar vocês aí. Até sexta-feira um trabalhinho lá, e aí vocês vão entrar e vão fazer e vocês irão realizar ele pelo quiz, tá? Mas aí vai ser naquele sentido lá por enquanto. Pode ser que eu coloque um desses exercícios já para vocês, porque eu já expliquei, mas vai ser naquela continuidade, agora com 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbono e 10. A gente trabalhou até o 5, agora eu vou trabalhar do 6 até o 10. Combinado? Tudo bem? Professor, e o vídeo também, né? É para assistir, não é? Isso. O vídeo, na verdade, é a explicação da pergunta número 16. Então, aí você vai fazer a correção do exercício 16, tira uma foto e posta lá no campo que está pedindo do exercício 16 para considerar esse ponto para vocês. Ô, professor, Combinado? Oi. no quiz a gente precisa estudar o quê? Vai ser a mesma coisa. Do carbono 6, 7, 8, 9 e 10. Os prefixos com ligação simples, dupla e tripla, e esses que eu expliquei hoje para vocês. Beleza. Só vou fazer um pedido. Não passa a explicação para ninguém, tá? Por quê? Porque é interessante eu só ter a resposta, mas não buscar a informação. Então, se quiser explicar uma coisa. Agora, dar a resposta do exercício, não façam isso, porque senão se torna cômodo. Eu preciso que vocês façam e entreguem as atividades, tá? Não importa que seja atrasado, mas vocês precisam fazer, porque vai fechar nota e aí vocês vão ficar com nota vermelha para aquele que não faz, tá bom? Tudo bem? Eu não vou mais tomar o tempo e eu vou fazendo a chamada aí. Combinado? Combinado? Elaine, você copiou? Elaine, acho que já saiu, Sidney. Já saiu? Já. Então, cara, você pode conduzir a sua aula Tá. e aí eu vou anotando os nomes aqui para não atrapalhar mais a sua aula. Tá bom. Tá Boa bom? noite, gente. Tá bom, Sidney. Eu aprendi um monte, quer dizer, eu lembrei de um monte de coisa. Como é difícil isso, né? Não é lindo? Eu amo química orgânica. Não, eu também gostava quando eu estudava, mas aí faz mais de 40 anos que eu não estudo, isso está tão longe que você Mas foi se falando. você